Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Simone Ferreira e esse é o canal Despertos, onde a gente desperta juntos, onde eu falo sobre espiritualidade, lei da atração, arquétipos, radiestesia terapêutica. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre vida financeira. E eu vou estar contando um pouco para vocês, um pouco da minha história, um hábito de muita sabotagem que eu tinha e crenças limitantes sobre o dinheiro. Mas para que você entenda o que eu passei, como foi a minha história, eu preciso contar um pouquinho lá do início, contar um pouco como foi a minha criação com a minha família, para que você possa entender, né? Pessoal, eu venho de uma família muito humilde, aonde meu pai, meus irmãos, a gente passava muita dificuldade. Então, para mim, as coisas sempre foram muito difíceis. Eu não vou, assim, falar para vocês: "Ah, Simone, você passou fome?". Não, eu nunca passei fome na vida. Porém, eu já passei muitas privações. Às vezes de querer comer algo ou vestir algo e não ter. Então, eu cresci nesse meio familiar, com muito amor. Graças a Deus, os meus pais sempre foram carinhosos comigo. De certa forma, a gente era feliz. Porém, nesse lado financeiro, eu cresci vendo essa realidade, que tudo era muito difícil, que havia muita escassez, e às vezes eu via os meus pais ali, né, preocupado de como ia pagar uma conta, se ia faltar alguma coisa no final do mês. Então, eu já cresci nesse meio, e não só na minha família, mas toda a vizinhança, aquele lugar que eu estava inserida, que eu cresci, foi de muita dificuldade, de muita escassez. Então, o que acontece com isso? A mente da gente se auto vai programando com esses padrões de escassez, de necessidade, de dificuldade. Então, quando eu cheguei na minha vida adulta, que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a conquistar as minhas coisas e tal, eu me vi nessa situação. Às vezes eu trabalhava, eu ganhava o meu salário, porém eu gastava tudo, eu não conseguia ter nada, eu não conseguia ter uma visão das coisas. Então, às vezes eu pegava o pagamento, sei lá, ontem, dava 2, 3 dias, já não tinha mais nada. Eu fazia dívidas e contas além do que eu ganhava. Isso é um padrão de escassez, isso é uma autossabotagem. Então, eu me autossabotava. E passado um tempo, quando eu já tinha minha casa, que a minha situação financeira deu uma melhorada e tal, o que que eu fiz? Eu voltei naquele padrão antigo de falta, de escassez, fazendo dívidas além daquilo que eu podia pagar, querendo ter um padrão de vida que eu ainda não podia bancar no momento, e isso eu acabei me vendo cheia de dívidas, cheia de contas atrasadas. E quando a gente entra nesse ciclo de dívidas, contas atrasadas, a tua mente começa a enxergar tudo negativo, tudo negativo. Você começa a enxergar só aquele momento de dificuldade. Você não consegue criar coisas novas, você não consegue ter uma paz mental, porque a dívida está ali o tempo todo, cobrança, telefone tocando, coisas atrasadas. E eu me vi nessa situação há uns anos atrás. Mas, porém, eu fui entendendo o seguinte, né? Quando eu ganhava apenas um salário mínimo, porque a minha vida toda que eu trabalhei, a minha média salarial nunca passava de um salário mínimo. Era sempre aquele teto, né? Depois eu fui estudando, eu fui procurando novas fontes de renda, eu fui expandindo a minha mente, eu passei a ganhar muito mais do que um salário mínimo. E quando eu me vi ganhando mais, tendo uma renda maior, o que que eu fiz? Eu comecei a fazer muita conta, querer viver um padrão de vida que eu não podia ter. Mas no fundo, o que eu fui observando é que eu queria mostrar para as pessoas que eu estava bem.
eu tinha aquela coisa do ego, sabe aquela coisa de querer tacar na cara do povo? Ah, você me viu mal no passado, eu passei muita necessidade, né? Eu passei muita coisa, agora eu tô bem. Eu queria me amostrar, eu queria me aparecer de fato. Então eu comecei, como eu disse, a acumular muitas dívidas. Era o meu ego gritando, tipo assim, ai, mostra que você tá bem, prova para todo mundo. Sendo que, na verdade, a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente precisa, primeiramente, estar bem com a gente mesmo, manter as nossas contas em ordem, a gente ter uma reserva de emergência, a gente gerar novas rendas que vão gerar lucros para a nossa vida e não querer ficar tentando impressionar os outros. Porque quando a gente faz isso, a gente está mostrando, provando para a gente mesmo que é um vazio. Porque quando você quer se autoafirmar, quer dizer que você não confia em você mesmo. Então, não diga que você não possa postar uma foto de uma viagem, um passeio. Tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas eu falo quando você deixa o teu desejo ser maior do que as condições financeiras que você tem no momento. Isso não quer dizer que você não possa ter aquilo, seja um carro, seja uma viagem, mas a gente precisa ter um equilíbrio emocional e entender que há momentos para todas as coisas. Então, se você não pode agora bancar uma viagem de 20 mil reais, por que você vai se endividar para fazer isso? Se programa um pouco mais, junta um pouco mais de dinheiro, coloca as suas contas em dias para você conseguir fazer essa viagem, ou ter aquisição de um carro, de uma casa, seja lá o que for, com muito mais segurança, paz, sem comprometer a tua renda, as tuas contas do dia a dia. Eu digo básico do dia a dia, entende? Então a gente tem que parar de querer se comparar com os outros. E eu era essa pessoa, eu era essa pessoa. Então, voltando àquele assunto da renda que eu tinha. Como a minha renda nunca passou de um salário, quando eu comecei a ganhar mais do que eu fiz, ferrei com a minha própria vida. Porque assim, quem nunca comeu melado quando come a primeira vez, se lambuza. E eu não tinha, como eu posso dizer, equilíbrio para gerenciar as minhas rendas, as minhas coisas. Então, eu fazia tudo muito no automático. Tipo assim, era aquela coisa assim, ah, eu mereço. É óbvio que a gente merece, mas se você ficar sempre pensando assim, ah, eu mereço isso, vou lá, compro. Eu mereço isso, vou lá, compro. Vai passando o cartão, vai passando o cartão. Quando chega no final do mês, tá aquela bola de neve. E aí você se complica, né? E foi o que eu fiz. Eu era uma pessoa que não passava vontade, não. Ah, eu quero, eu vou buscar ou eu mando trazer. E dinheiro não aceita desaforo. E nisso eu fui fazendo empréstimos, estourando cartão de crédito, uma dívida. Nossa, eu comecei a me tornar uma pessoa viciada em empréstimos. Sempre, e é assim, quando você está com o seu nome limpo, quando você está com uma renda legal, vem muitas ofertas, né? Vem muitas ofertas, muita gente oferecendo cartão, oferecendo empréstimos. E aí você olha, nossa, mas em tantas parcelas parece que não dá tanto, não fica tanto para pagar no final, mas muitas das vezes a gente não olha os juros. E quando você vai olhar os juros, aquilo dobra, triplica, quadriplica aquele empréstimo, aquela dívida que você fez. Então, foi algo que eu fiz, e então era uma autossabotagem. Então eu através da radiestesia, eu fui identificando que eu tinha muitas crenças. E eu achava que não. Por a minha vida ter dado uma boa melhorada, eu ter dado um salto, né? Falei, não, minha vida tá ótima, eu tenho muito conhecimento. Mas se engana quando a gente acha que tem muito conhecimento e as coisas começam a dar errado na vida. Aí você tem que analisar se nesse meio não tem crenças. E foi aonde eu consegui identificar algumas crenças através da radiestesia. No total, eu identifiquei 12 crenças. Eu até anotei aqui no papelzinho e eu vou estar passando para vocês aqui algumas crenças que eu identifiquei na radiestesia.
Olha só as crenças, talvez você também tenha, presta atenção aí. Desequilíbrio na área financeira, né? Foi a parte da minha vida que eu analisei na radiestesia. Gastos excessivos e consumismo. Lembra que eu falei que eu usava muito cartão de crédito? Empréstimo atrás de empréstimo, comprando sem parar. Mente inconsciente dominante. Quando o teu inconsciente domina a tua vida, você passa a agir no automático, você não pensa muito, você só executa. E é onde que você ferra a tua vida, que foi o que eu fiz. Então, desequilíbrio nas áreas financeiras, quais são? Gastos excessivos, consumismo, mente inconsciente dominando, crenças sobre dinheiro. Ó, essa é uma parte bem interessante para a gente analisar junto. Eu tinha uma crença que só os ricos são felizes. Teve um tempo na minha vida, pessoal, que eu pensava assim: só o dinheiro traz felicidade. E quem tem dinheiro não tem tristeza. Porque eu pensava assim: quem vai ser triste em Paris? Quem vai ser triste andando numa Ferrari? Quem vai ser triste morando em uma mansão? E hoje eu entendo que o dinheiro, sim, ele traz muita felicidade. O dinheiro faz você conquistar coisas, faz você conhecer muitos lugares, porém, se você não for feliz aqui dentro, de dentro para fora, você pode ter todas as riquezas do mundo, que isso não vai te fazer feliz. Então hoje eu entendo que não é que só os ricos são felizes, mas que ser feliz é um estado de espírito. Se eu sou feliz hoje com a vida que eu tenho, se amanhã ou depois eu me tornar milionária, eu já sou. Eu sou feliz por mim, não pelo que eu tenho. Porque bens materiais é algo que passageiro. Hoje você tem, você pode perder as coisas. Então, mas a felicidade está aqui no coração, está aqui na minha alma. E eu tive que trabalhar isso em mim também. Outra crença que eu identifiquei: dívidas são normais. Eu tinha uma mentalidade assim: ah, mas se a gente não faz conta, também não tem nada. Se a gente não parcela nos boletos, também a gente não conquista nada. Eu não estou dizendo que é errado a gente parcelar no boleto ou talvez até parcelar no cartão. O problema está em fazer dívidas maiores do que você pode pagar. E esse era o meu erro. O erro não está no parcelamento, o erro não está no financiamento, o erro está na falta de planejamento, que era algo que eu tinha muito forte dentro de mim. Outra crença que eu tinha: dinheiro é tudo. Até pouco tempo atrás, eu tinha esse pensamento assim. E nisso entra até um pouco da área amorosa, né? Eu tô solteira no momento, não estou namorando, né? E às vezes as pessoas iam falar de relacionamento pra mim e eu falava assim: olha só a coisa que saía de dentro de mim, olha a crença ali dentro, enraizada. Ah, relacionamento amoroso até é importante, mas para mim o mais importante é a minha conta bancária cheia, é a minha carteira cheia. O dinheiro nunca vai me trair, o dinheiro nunca vai me deixar. Então nisso já tem um pouco de crença de você colocar o dinheiro acima de tudo. E eu fui entendendo que é possível você ter um relacionamento amoroso abençoado, harmônico e ao mesmo tempo ter prosperidade financeira e não ter que escolher entre o dinheiro e o amor e o relacionamento. Então eu ficava nesse meio termo entre o amor e o dinheiro, eu ficava com o dinheiro. Então, de certa forma, eu estava colocando o dinheiro acima de tudo. Não, o dinheiro, ele vai trabalhar junto, ele vai viver junto comigo, dentro da minha vida, dentro das coisas que eu for fazer. Mas ele não é tudo. O dinheiro não é tudo, pessoal. E o dinheiro também não resolve tudo. Outra crença que eu identifiquei: o dinheiro é inatingível.
Então, ao longo da minha vida, eu fui observando que eu até conseguia fazer dinheiro, porém, eu sempre fiquei num teto. Na minha juventude, ali, quando eu comecei a trabalhar, era sempre que eu falei para vocês, eu não passava de um salário mínimo. Depois que eu fui avançando, que eu fui conquistando mais coisas, a minha renda subiu, subiu bem, comecei a fazer um valor maior. Porém, eu não também estacionei naquele teto, não saía daquele teto. E aquilo que eu ganhava, eu ficava fazendo dívidas, entende? E outra coisa, eu também identifiquei nessas análises com a radiestesia, essa coisa do dinheiro é inatingível. Às vezes eu tinha uma meta que eu queria conquistar, mas dentro de mim, dentro ali no meu íntimo, eu falava: ah, isso é difícil, isso é impossível de conquistar. Ainda que a minha boca pronunciava palavras positivas que eu conseguiria, a minha mente subconsciente, no meu íntimo, eu achava que não, que era inatingível. Então, muitas das vezes você tem uma meta, você quer ganhar X de salário, você pronuncia isso, talvez você até escreve em afirmações, porém no teu subconsciente, no teu íntimo, não. Você não acredita nisso. Então, é uma crença que precisa ser trabalhada, que eu identifiquei também. Outra crença que talvez você também tenha, e eu achava que eu não tinha, que é dinheiro é do mal. Então, quando eu via pessoas milionárias envolvidas em crimes, em corrupção, eu falava assim, ai, tá vendo? Conquistou esse dinheiro através de coisa ruim. Então, inconscientemente, eu tinha uma visão que se as pessoas estão se dando bem na vida, elas fizeram alguma coisa errada. Elas fraudaram, óbvio que tem pessoas que fazem isso mesmo, mas nem todo mundo conquista renda financeira alta através disso. Então, eu ligava a prosperidade financeira ao dinheiro como sendo algo ruim, que o dinheiro era o causador dos males, e não é isso. E outra crença que eu tinha, que eu não poderia ter sucesso financeiro. É uma crença que eu tinha também, que ela já vem junto com aquela crença que o dinheiro é inatingível. Você percebeu que uma crença, ela pode estar uma linkada à outra? E outra crença que eu identifiquei também, todo dinheiro que vem fácil, vai fácil. Então, como eu vim dessa família de muita dificuldade, eu cresci nesse meio de dificuldade, então eu sempre achei que para ter dinheiro a gente tinha que se esforçar muito. Tanto é que teve uma época na minha vida que eu trabalhava a semana toda e fim de semana para fazer renda. E a minha vida continuava a mesma, endividada, sem conquistar as coisas. Então, o dinheiro ele não vem do muito esforço. Ele vem sim de você fazer constantemente aquilo que você precisa ser feito e ter consciência disso, mas não vem da força, ele não vem da dificuldade. E outra coisa, né, que eu já falei anteriormente, crenças de escassez e crenças que o dinheiro vai resolver tudo. É só tá um barulho, eu moro num local que tem mata, ao redor tem mato, então tem alguns passarinhos que estão ali, ó, no fundo da minha casa, perto da piscina, gritando, são maritacas, não sei se vocês conhecem, se tem na região de vocês. Às vezes vai ficar um barulho aqui no vídeo, mas vocês ignorem, tá? Deixa os bichinhos gritar e vamos focar aqui no vídeo. Então, resumindo todo esse contexto da nossa história. Então, eu tinha essas crenças, né? Que eram crenças que estavam ali enraizadas. Então, muitas das vezes você está aí fazendo técnicas, você faz muitas afirmações, porém, você não sabe quais são as crenças que estão aí enraizadas no teu subconsciente, que estão atrapalhando a tua vida. E quando a gente consegue identificar essas crenças, a gente consegue trabalhar em cima delas, né? Ah, tá, mas o que você fez, Simone, depois que você descobriu essas crenças? O que eu fiz, pessoal? Eu comecei
a ressignificar essas crenças. Se antes eu tinha uma crença, vamos pegar uma aqui, que dívidas são normais, eu automaticamente comecei a administrar melhor o meu dinheiro e antes de comprar, ter uma consciência de pensar assim: eu preciso disso agora? Se eu comprar isso agora, vai comprometer outras contas, outras áreas da minha vida? Ah, vai comprometer sim. Então eu não vou comprar agora. É algo que dá para esperar? Dá para esperar. Então eu comecei a ter muito mais consciência para gastar. É não gastar compulsivamente, sem olhar ali a minha planilha de gastos, de faturamentos, daquilo que eu posso estar gastando. E eu comecei também a fazer algo que eu não fazia, uma reserva de emergência, a guardar um pouco por mês. Às vezes você fala, mas eu ganho muito pouco. Gente, guarda nem que seja 20, 30 reais, 50 reais, 100 reais, 200. Ah, mas você fala, é muito pouco que eu vou estar guardando por mês. Mas isso, pessoal, tem um poder muito grande, porque isso começa a programar a tua mente. Você começa a guardar, ainda que seja pouco, e todo mês você vai estar ali olhando aquele seu saldo. Isso vai te dar uma segurança, isso vai te dar uma força, uma fé, uma felicidade que você está conseguindo, e isso vai te atrair mais prosperidade. Então, outra coisa, parar. A gente precisa parar de ficar tentando provar as coisas para as pessoas, parar de ficar tentando impressionar os outros e fazer as coisas por nós, fazer o que é melhor para a gente, porque afinal, dentro da casa da gente, é a gente que sabe o que acontece. Então, eu parei com essa coisa de auto me afirmar. Hoje eu vivo a minha vida muito mais tranquila. É óbvio que eu consegui pagar muitas dívidas, tem algumas que já estão sendo quitadas, e isso dá uma paz muito grande no coração da gente, entende? E, e é sobre isso, né? Então, as crenças, elas precisam ser identificadas, elas precisam ser ressignificadas, a tua mente, ela precisa de uma reprogramação, esses programas sabotadores precisam ser trocados, precisam ser substituídos para que haja uma ressignificação, para que a tua vida melhore. Galera, esse foi o vídeo de hoje, onde eu contei um pouquinho da minha história, onde eu falei um pouco sobre crenças. E você, através desse vídeo, você também aí identificou alguma crença? Será que você também tem alguma crença dessas 12, né, dessas 12 crenças que eu falei para você hoje? Será que você tem aí alguma crença dessa e está fazendo algo que está sabotando a tua vida? E eu vou ficando por aqui. E eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas, pessoal, é assim, tem coisas que a gente vai falar que a gente precisa se aprofundar um pouco. Então, o vídeo acaba, às vezes, ficando um pouco mais longo. Mas, se você gosta de assuntos com vídeos mais pequenos, tem muitos shorts aqui no meu canal. Você pode estar assistindo também. E tem vídeo para todo tipo de coisa que você esteja procurando, seja arquétipos, radiestesia, um pouco de espiritualidade. E até o próximo vídeo. Gratidão por você ter ficado comigo até aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.